Olá, que bom poder conversar com você hoje. Eu tenho um assunto muito importante para falar contigo e eu quero te convidar a você gastar alguns minutos para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Hoje eu quero falar contigo sobre legado. E para a gente começar pensando sobre isso, eu quero te contar uma história. Eu não sei se ela é real, mas o fato é que ela nos dá algumas lições importantes. A história conta o seguinte, que Alexandre o grande conquistador, chamado de Alexandre Magno, diz que um dia ele chamou os seus generais e ele disse o seguinte para os generais: o dia que eu morrer, eu quero que vocês façam 3 coisas para mim. A primeira coisa, que quem carregue o meu caixão sejam os médicos. Os melhores médicos da época devem levar o meu caixão. Segunda coisa, que vocês, no caminho do palácio até onde eu serei enterrado, que todas as minhas riquezas sejam distribuídas no caminho. E a terceira coisa que eu quero que vocês façam é que no caixão as minhas mãos sejam deixadas para fora. Um dos seus generais, um pouco intrigado com esses pedidos bem estranhos, perguntou para ele: mas por que, Alexandre, você quer que nós façamos essas coisas? Aí Alexandre explicou: bom, primeiro porque os médicos vão carregar o meu caixão para que eles saibam que nem mesmo eles têm poder sobre a morte. Eu quero que as minhas riquezas sejam distribuídas no caminho para que todos vejam que aquilo que eu conquistei aqui vai ficar. As minhas mãos para fora para que todos saibam que de mãos vazias eu vim e de mãos vazias estou partindo. Há um tempo atrás eu assisti uma palestra e o palestrante disse uma frase que me comoveu naquele momento e ainda hoje ecoa essas palavras em mim. Ele disse o seguinte: quando nós morrermos, nós não levaremos nada, mas nós deixaremos muito. Você já parou para pensar no que é que você vai deixar quando você partir, quando você morrer? Eu estava pensando sobre esse assunto e eu acho que é um tremendo egoísmo você viver a sua vida sem se preocupar com aquilo que você vai deixar. Pensa, por exemplo, na Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher deixou um legado. Ela amou os que não eram amados. E até hoje a gente comenta sobre ela. O que falar sobre Nelson Mandela, que lutou contra a divisão, a segregação racial. Esse homem deixou um legado. O que falar então sobre Jesus? Que legado incrível ele nos deixou. Mais do que um legado, Jesus nos deixou a salvação. E quando eu penso em Hitler, por exemplo, olha o legado que Hitler deixou. Olha quanta dor ele causou a tantas pessoas. Pai e mãe que me assiste, você é o maior construtor de legado que existe. Você deixa um exemplo que você não faz ideia a força que tem para o teu filho. E mais ainda, você ajuda o teu filho a construir o legado dele quando você educa o caráter desse filho. E sabe por que o caráter é tão importante? No livro A Vida em Curso, foi o livro que eu escrevi, há um capítulo que diz assim, a importância do caráter. E ele começa dizendo assim, de todos os bens que uma pessoa possa conquistar, um bom caráter é sem dúvida o mais valioso. É a firmeza de caráter que nos promove ou nos destrói. Pense nisso com carinho. O caráter ele é importante. Eu gosto tanto desse assunto que eu escrevi um livro falando sobre a importância do desenvolvimento do caráter, A Vida em Curso. Eu aconselho você que você adquira esse livro. Aqui tem conselhos incríveis que vão fazer a diferença no processo de educação do teu filho. Essa questão de legado, de caráter, ela é tão importante. Ela pode mudar uma vida. E sabe o que eu tenho percebido? Muitos pais não estão preocupados com isso. Tenho atendido algumas famílias e tenho contato com muitas famílias. E sabe o que está me deixando triste? Muitos pais não ligam para isso. Simplesmente fecharam os ouvidos e o coração e só vão criando os filhos no sentido de alimentar, levar para a escola, mas não estão plantando uma sementinha ali que vai crescer e se tornar uma grande árvore que vai produzir frutos de nobre caráter. Pais, acordem. Eu chamo você hoje para acordar, para você despertar talvez do sono que você está vivendo. O seu filho, ele é a maior construção da sua vida. Não desperdice. Não desperdice a oportunidade que você tem. Hoje eu vim aqui chamar você, queridos pais e queridas mães, para que você possa pensar nessa questão do legado, saber que você é o maior construtor de um legado e você está ajudando o seu filho a construir um legado também. E eu vim aqui hoje para te falar que eu estou aqui para te ajudar. Tenho visto o que tem acontecido com algumas pessoas porque lhes faltou bons modelos de caráter. Faltou pessoas que tivessem deixado um bom legado para essas pessoas.
E eu quero hoje convidar você para que você construa esse legado. E aqui estou te dando uma dica para te ajudar nesse processo de construção de um legado. E não importa a idade do teu filho, o caráter é algo que nós vamos demorar uma vida inteira para construir. Quanto mais nós nos dedicamos a ele, mais nobres nos tornamos e mais próximo vamos chegando da excelência. Mas ela demora uma vida inteira, então não importa a idade do teu filho. E aqui eu deixo uma dica para você. Adquira o livro. Entre em contato comigo se você quiser adquirir o livro, assim, físico. E se você não há interesse em adquirir o livro físico, você pode entrar no site www.verdadessobreosfilhos.com.br na aba Livros e lá você vai encontrar e você pode comprar ele de forma virtual. Mas não deixe de adquirir. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida, porque pessoas que já adquiriram, já vieram me falar a diferença que fez. E eu tô fazendo hoje esse convite para você. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo ainda nessa semana.